Bem-vindos a mais um programa Ligados na Bíblia. Hoje iremos refletir no texto de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao 16. Estes versos descrevem a parábola dos trabalhadores da vinha. Um dono de terras contrata trabalhadores para sua vinha em horários diferentes. Alguns pela manhã, outros na metade do dia, outros já no final da tarde. Contudo, no fim do dia, ele paga a todos exatamente o mesmo salário. Vamos à leitura do texto. Mateus, capítulo 20, verso 1 ao 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu. Viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Muitos usam esta parábola para afirmar que as pessoas serão chamadas por Deus nos mais diversos estágios da vida. Isto é, alguns irão para o céu depois de longos anos de vida cristã, outros depois de alguns poucos anos de vida cristã, e ainda outros logo após sua conversão, mas que no fim todos receberão igualmente a salvação oferecida aos homens por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ilustrando dessa forma que a salvação e a graça de Deus não dependem de mérito humano, mas de sua generosidade. Essa afirmação em si não está errada, mas ao lermos uma passagem bíblica, nós precisamos fazer a leitura da mesma dentro do contexto em que ela se encontra. Precisamos extrair dela a verdade que estava sendo ensinada naquele momento da história. Caso contrário, o que estamos fazendo é manipulando o texto com o pretexto de defendermos nossas posições teológicas. Isso tem sido muito comum em nossos dias, até mesmo nas ditas igrejas históricas. Qual o contexto desta parábola? A história começa a ser contada porque Pedro perguntou a Jesus qual seria a recompensa deles, discípulos, por terem deixado tudo para seguir. Diferentemente do jovem rico, que não quis abrir mão de suas riquezas para seguir a Jesus. Jesus responde a Pedro e aos demais discípulos que eles se assentariam nos 12 tronos para julgarem Israel com ele. E que também eles receberiam 100 vezes mais familiares do que deixaram e herdariam a vida eterna. Então Jesus conta esta parábola dos trabalhadores da vinha. Ela foi contada com a ênfase de ilustrar para eles a respeito das recompensas e não da salvação.
Jesus estava alertando eles que o reino dos céus funciona pela graça e não por uma barganha de méritos ou tempo de serviço prestado. Vamos analisar a parábola em si. A parábola começa com a seguinte frase: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. A palavra proprietário traduz o termo grego oikodespote, que literalmente significa mestre de uma casa ou pai de família. Esse homem saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Naquela época, as pessoas que queriam trabalhar se reuniam por volta das 6 da manhã nas praças das cidades à espera de alguma oferta de trabalho para o dia. Ao longo do dia, esse proprietário recrutou diversos trabalhadores para sua vinha, nos mais diferentes horários. Alguns pelas 6 da manhã, outros 9 da manhã, outros meio-dia, alguns às 15 horas e outro então às 16 horas. Este proprietário combinou pagar um denário, o pagamento justo de um dia de trabalho com os primeiros trabalhadores, aqueles que iniciaram às 6 da manhã. Ao longo do dia, ele foi contratando novos trabalhadores, como dissemos, prometendo pagar a eles o que fosse justo, inclusive para aqueles que trabalharam apenas 1 hora do dia. Preste atenção que ele não prometeu pagar um denário aos trabalhadores tardios. Entretanto, no fim, todos receberam um denário inteiro, começando pelos que chegaram por último. Os que trabalharam o dia todo reclamaram, por acharem injusto receberem o mesmo valor que os outros. O dono respondeu que não cometeu injustiça, pois pagou o que foi combinado e defendeu seu direito de ser generoso com quem ele quisesse. Na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto o fato do proprietário da vinha prover o mesmo pagamento para todos. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar as suas famílias da mesma forma que os que chegaram primeiro. Dessa forma, o proprietário foi generoso e bom para com todos. A primeira lição que aprendemos desta parábola é que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Ele, Deus, é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. A segunda lição que aprendemos é que ninguém pode cobrar de Deus uma recompensa maior por achar que trabalhou ou sofreu mais tempo na fé. Ninguém tem uma base justa para reivindicar maior recompensa em relação a qualquer outra pessoa. O texto se encerra com a frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, mostrando que a lógica de Deus é diferente da justiça humana, da lógica humana. Acredito que até podemos extrair outros ensinos desta parábola, mas estes não são a ênfase dada por Jesus a ela. Eu vou apontar alguns outros ensinos desta parábola. Por exemplo, éramos ociosos. Este é um ensino que está, de certa forma, implícito nesta parábola. Todos nós vivíamos de forma inútil, ociosos, sem proveito algum. Isto pode ser uma referência ao estado pecaminoso em que todas as pessoas se encontram sem Cristo. Estávamos mortos espiritualmente, mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho, chamando todas as pessoas ao arrependimento. E o interessante é que Deus promete nos recompensar por este trabalho. Um segundo ensino que está implícito nesta parábola é que somos invejosos. Esta é uma outra lição muito importante. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno do que nós? Às vezes vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus
sendo grandemente abençoado e aquilo nos afeta. Devemos lutar contra esse tipo de sentimento de todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer, no tempo que Ele desejar. Quanto a nós, devemos apenas ser gratos por também termos sido alcançados por essa imensa graça. Um terceiro ensino que podemos destacar é que no dia da recompensa final teremos muitas surpresas. Acredito que muita gente se surpreenderá nos céus, tanto com a presença de pessoas a quem elas julgavam não merecer a vida eterna, assim como também ficará surpresa com a recompensa recebida por essa pessoa. Devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu, prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo, que trabalhou na obra de Jesus desde a sua mocidade. A bondade do Senhor não pode ser medida por nossas expectativas humanas. Deus te abençoe grandemente.